A paz do Senhor. Deus tem falado muito comigo. Qual é a cura que você precisa? É espiritual? É física? É emocional? É mental? Mas aqui eu vou falar de uma cura física que Deus tem falado comigo, que foi em Atos capítulo 3, que fala sobre a cura de um coxo. Que um coxo, ele era aquele coxo como eu posso dizer para vocês, ele era um coxo que ele não andava e ele tinha dificuldade para andar e ele precisava daquela cura. E Deus o curou ele e ele glorificou, louvou, exaltou o nome de Deus. E aquele coxo, a gente pode ver aqui na palavra que ele sofria muito, né? E por ele sofrer aquela deficiência, aquela limitação que ele tinha, ele sofreu muito, ele não andava, então ele precisava de uma cura. Mas a cura que ele precisava não vinha da mão do homem, mas vinha do Senhor. E Deus curou aquele coxo, ele glorificou o nome do Senhor. Para e pense como que aquele coxo não ficou feliz quando ele foi curado, quando ele precisou de uma cura, ele precisava naquele momento daquela cura e Deus foi e curou ele. E ele agradeceu ao Senhor pelo que Deus fez na vida dele, pelo milagre, pelo poder que Deus faz da cura sobre a vida da gente. E é interessante que em meio ao nosso problema, à nossa limitação, a gente tem que louvar o Senhor. A gente tem que glorificar o nome de Deus, porque é nesses momentos que Deus vai se revelar para nós, que Deus vai trabalhar em nossas vidas. E ele poderia não ser curado, mas Deus quis curar ele. Deus permitiu tudo aquilo na vida dele para que ele testemunhasse o poder, a grandeza do Senhor, testemunhasse o milagre, a cura sobre a vida dele. E não é diferente nos dias de hoje. Nós todos precisamos de uma cura, seja qual for a limitação, a dificuldade, a deficiência. A gente precisa de uma cura, mas a gente tem que buscar o Senhor para receber a cura. Independente do que você está passando, chega nos pés do Senhor, como aquele coxo chegou. Foi difícil para ele, mas ele chegou aos pés do Senhor, ele pediu a cura e ele foi curado. Tenha fé para receber a cura sobre a sua vida. E é engraçado que ele estava na porta do templo e Deus o curou, ouviu a oração dele. E não é diferente nos tempos de hoje. Quantas pessoas estão passando por momentos difíceis e precisa de ajuda. E o único que pode o ajudar ou pode o curar é Jesus Cristo. Então não existe problema para Deus que ele não possa curar você. Não existe cura que Deus não te cura, porque ele é o dono da cura. E não é diferente nos dias atuais, né? Aquele coxo, ele passava com aqueles problemas, aquela limitação, ele sofria, né? Eu imagino ele que ele pedia esmola, mas ele sofria muito com tudo isso. E muita gente, eu imagino que não ajudava ele, e ele pedia esmola por não ter condição de andar, e ele tava naquele ambiente, e daí Jesus chegou para ele e ele recebeu a cura, ele pediu a cura para Jesus, Jesus o curou, Jesus ouviu a oração dele, e hoje em dia não é diferente, você ora, Jesus ouve a tua oração. Então não sei qual é a cura que você precisa, mas creia no Senhor, tenha fé que você seja curado em nome de Jesus Cristo. É interessante que todo problema, toda dificuldade, toda deficiência, toda limitação, se for da vontade de Deus, ele vai curar. Se não for, ele não cura. Mas tudo é para a honra e glória do Senhor. E eu imagino que ele tinha, passava humilhação, vergonha, momento sofrido, sabe? Tristeza, por ele precisar de uma cura e ele pedia ajuda e ele não recebia ajuda. Só que chega um tempo que o Todo-Poderoso veio e ajuda ele. E ele andou. Então, a sua limitação não vai impedir de Deus operar na sua vida. A tua limitação não vai
impedir de você chegar onde Deus falou que você chegaria. A tua limitação não vai te parar. Como aquele coxo, a limitação não parou ele. Ele não desistiu de buscar a presença de Deus para receber a cura, mas ele adorou ao Senhor e ele entregava a vida dele nas mãos do Senhor, e o Senhor respondeu o clamor dele. E que possamos ser que nem esse coxo, que meio nos momentos difíceis, de dor, de esses momentos sofridos, que você olha para o alvo, que é Jesus Cristo, e ele vai te curar, ele vai te ajudar. E aquele coxo, imagino eu, que ele ficava com vergonha, ele era humilhado, eu imagino eu que ele passava por uma tristeza, e ele precisava daquela cura, ele não queria, ele se sentia sozinho, porque ele precisava de uma cura para ele glorificar o nome do Senhor, porque ele não vivia uma vida tão normal assim, mas foi naquele momento que o Senhor tocou nele e ele foi curado. Que você receba a sua cura em nome de Jesus.